Muito bem-vindos, galera, a mais um videozinho aqui do nosso canal. Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante. Eu tenho certeza que você, principalmente você que investe, você que acompanha o mercado financeiro, as notícias, já ouviu falar sobre mercado de commodities, sobre negociação de milho, soja, café, minério de ferro, até arroba de boi. E aí, vamos entender como funciona essa parte do mercado? Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Galera, recadinho super importante antes da gente entrar no tema. Se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, compartilha os nossos vídeos, deixa o like, isso vai ajudar muito o nosso canal e a gente vai poder sempre trazer mais novidades e mais informação legal aqui para vocês. Galera, vamos lá. A primeira parte desse vídeo é uma parte muito importante. Para a gente entender se realmente é possível ganhar dinheiro ali com a parte do mercado financeiro que negocia commodities, que são produtos tangíveis, produtos físicos, diferente das ações, que são produtos, digamos, intangíveis, que não são físicos. A gente precisa entender como funciona toda a estrutura por trás, para depois a gente falar, realmente, isso vale a pena, é possível ganhar dinheiro, é possível eu ser produtor e ainda ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Primeiro ponto sobre commodities. O que são commodities? De onde vêm? O que comem? Sexta-feira no Grupo Record. Brincadeira, galera, vamos lá. A palavra commodity, ela significa mercadoria, mas nem toda mercadoria pode ser commodity. É difícil de entender o primeiro ponto, né? Deixa eu explicar mais certinho para você. É que, para ser commodity, uma mercadoria ela precisa ter algumas características específicas. Por exemplo, ser elaborada em grande escala e, quando produzidas por quem ou em qualquer lugar, não pode apresentar diferenças. Um exemplo, se eu produzo milho em Minas Gerais, e alguém produz milho no Rio de Janeiro. Para enquadrar essas sacas como commodities, não podem haver diferenças específicas entre as duas produções, entendeu? Ou seja, o local que é produzido ou quem produziu precisa entregar um produto final igual. Essa é a ideia. A única coisa que vai variar o preço final desse produto é a oferta e a procura. Ok, eu já sei que o meu produto tem que ser específico para atender aos requisitos para ser commodity. E aí, como que eu vou saber quanto vale o meu produto? Para a gente entender isso, a gente precisa saber que existe um tripé fundamental, que é a oferta, a demanda e entre as duas tem que haver um estoque. Vou dar um exemplo aqui. Sacas de café, por exemplo. Se eu tenho uma oferta de 55 milhões de sacas e eu tenho uma demanda de 56 milhões, eu estou no déficit, certo? Na teoria, o preço vai subir. Eu tenho mais procura do que eu tenho ofertado. Mas aí que entra o estoque. O estoque está aí justamente para conseguir limitar esses preços, conseguir segurar os preços. Se eu tenho 55 de oferta, 56 milhões de demanda, mas eu tenho 10 milhões de estoque, então, na verdade, eu tenho 65 para ofertar, quando a minha demanda é de 56, entendeu? Essa é a ideia do tripé fundamental. Você conseguir deixar os preços trabalharem, mas também não deixar faltar ou sobrar demais. Então, se o preço varia só de acordo com o tripé de fundamentos, é muito fácil ganhar dinheiro vendendo ou comprando commodities, não é? Errado, galera. Claro que não. Não é tão simples ganhar dinheiro, eu acho que em lugar nenhum, muito menos no mercado financeiro. A variação de oferta e procura realmente é mais simples de se observar. Existe um portal chamado USDA. É um portal americano, onde lá vai ter relatório todos os meses sobre a oferta e demanda global, não só dos Estados Unidos. Inclusive do Brasil você encontra lá também. O que eu quero dizer com isso?
Se você realmente souber monitorar esses dados sobre a oferta, sobre a demanda, sobre a expectativa do mercado, sobre os novos plantios, as novas safras, você consegue, a partir daí, ter uma ideia de para onde os preços irão, ou seja, se vai subir, se vai cair. Um exemplo simples. Agora em fevereiro começa, por exemplo, a expectativa da safra nos Estados Unidos, de plantio. Sai mais ou menos em março ali a expectativa de plantio lá do país. Digamos que a expectativa foi acima do esperado, ou seja, vai ter mais plantado do que demandado, digamos que seria dessa forma. Então, a longo prazo, o que teria que acontecer com os preços? Os preços iriam a diminuir, que você tem mais oferta do que demanda. Essa é a ideia. Lembrando, é claro, que assim como ações, commodities também passam por momentos de intempéries, digamos assim. Por exemplo, momentos climáticos. Se no meio disso tudo aí uma geada vai lá e, arrebenta com a safra, ou seja, o preço esperado era 1. Porque você tinha X de safra e X mais 1 de expectativa de plantio. Mas a geada chegou lá, acabou que você tem X de safra e X menos 1 de plantio. Ou seja, nesse meio tempo aí o preço vai disparar. Essa é a ideia. Assim como em ações. Uma ação que está estagnada, está tranquila ali, de repente acontece um caso como o da Americanas. Uma fraude fiscal, digamos assim. Uma fraude fiscal faz com que os preços despenquem, do nada. Você tem a expectativa de um upside para essa ação, nesse meio tempo acontece um problema desses, em vez de upside, você tem um down. As ações caem do nada. Você não esperava por isso, mas acontece. Uma característica super interessante sobre commodities é que elas variam entre si de formas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Não tem como a gente generalizar os commodities em si. Normalmente as ações, quando o país passa por uma recessão, por uma crise, por uma guerra, normalmente os preços tendem a variar todos para o mesmo lado. Se acontece uma pandemia, o mercado despenca, todas as ações despencam. Se acontece uma guerra, normalmente todas as ações despencam. Porém, commodities não. Commodities varia de acordo com o consumo. O tripé de fundamentos novamente, oferta e demanda. Independente se o país está passando por uma recessão, talvez, por exemplo, o minério de ferro venha a cair os preços para as fábricas, diminui produção, enfim, menos consumo daquele produto específico. Mas, por exemplo, a soja, o milho, enfim, que produz óleo, por exemplo, produtos comestíveis, alimentícios, tendem a manter o consumo. Algumas das vezes até aumenta-se o consumo disso. Legal, né? As commodities, então, elas vão variar os preços de forma independentes. Elas não precisam de uma para puxar a outra, digamos assim. Mas e aí? Dá ou não dá para ganhar dinheiro vendendo ou comprando commodities? Dá para ganhar dinheiro com esse mercado? É legal a gente sempre lembrar que o Brasil hoje é o 4º maior produtor agrícola do mundo. A gente perde aí para os Estados Unidos, que está em primeiro lugar. Por exemplo, só a safra de milho dos Estados Unidos ela é maior que toda a produção agrícola do Brasil. Em segundo vem a China. A China, ela produz muito, cara. São, se eu não me engano, 275 milhões de sacas de milho por ano. É muita coisa. Em terceiro vem a Índia, que também é uma super produtora agrícola. Inclusive, acho que ano passado, a Índia tomou a posição à frente do Brasil sobre produção de açúcar. O primeiro ponto para a gente entender sobre valores, sobre os preços, se dá ou não para ganhar dinheiro, é a gente entender que os preços das commodities eles são formados sobre contratos futuros. Por exemplo, milho e soja, os contratos futuros são precificados na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Nova York vai precificar os contratos futuros de algodão, de açúcar, de café.
A única precificação de contratos futuros que a B3 hoje faz é a do boi gordo, quanto vale a arroba do boi. Essa é a única feita hoje aqui no Brasil. Mas e aí, como é que eu ganho dinheiro com isso, principalmente se eu for produtor? Vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu sou um produtor de milho. Eu fiz a minha safra, já colhi, já estoquei minhas sacas, porém eu não quero vender o produto físico ainda. Eu acho que esse produto vai se valorizar daqui a algum tempo. Ok, mas se você entra ali na bolsa, está agradável o preço ali. O que você faz? Você vende contratos futuros dentro da bolsa, mas não vende a sua produção. Você está ali com o seu estoque e vendeu contratos futuros. Eu estou com o contrato vendido, ok? Se o preço desse contrato cair, eu tenho a compensação financeira ali do mercado financeiro. Se o preço subir, eu estou vendido. Eu vendi contratos, mas o preço subiu. Eu vou pagar o ajuste, o DI, porém, olha só que legal, eu vou perder um pouquinho ali dentro do mercado, mas o preço do meu produto físico subiu. Ou seja, eu perdi um pouquinho daqui, mas eu compensei no meu produto físico. O melhor jeito de melhorar suas margens, o melhor jeito de se proteger quando você é produtor é trabalhar utilizando os dois mercados, o físico e a bolsa. Quando você entende que um pode se beneficiar do outro, fica muito mais fácil de trabalhar. É assim que o agronegócio gera tanto dinheiro. E aí, já dá para pensar em virar produtor agrícola, não dá? Imagina, daqui a um tempo aí tá colhendo as sacas de café, de milho. Bom, galera, é isso aí. Bom, se vocês gostaram do vídeo, eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí com a galera, vai ajudar muito o nosso canal a crescer e trazer sempre muita informação, muita coisa boa para cá. Valeu, galera, um abraço.